Amém. Podemos sentar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Também aí o pessoal da catequese de adulto, sejam todos bem-vindos, tá bom? Atendendo a muitos pedidos, nós vamos, antes de continuar, o nosso estudo, nós vamos concluir Mariologia. Quer dizer, concluir Mariologia não, porque não dá para concluir. Mas pelo menos o que foi preparado, nós vamos encerrar, tá? Nesse momento. Então, caderninho na mão, caneta, tá? Nós vamos concluir aqui o nosso estudo de Mariologia. Sempre tem alguém chateado por aí, infelizmente, Hoje mesmo já escutei alguém chateado, porque um evangélico veio e falou mal de Nossa Senhora. Puxa vida, não tem jeito. Os evangélicos, se não querem falar bem, não deveria falar mal, mas isso acontece, É interessante, viu, gente? Sempre eu estou encontrando com algum católico magoada, porque um evangélico veio falar mal de Nossa Senhora. Nós vimos na nossa última aula, de Mariologia, que os próprios protestantes que começaram a igreja protestante, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio, os próprios que iniciaram o protestantismo, eles falavam bem de Maria, exaltavam Maria, continuavam rezando a Ave Maria e não negaram nada daquilo que a igreja sempre ensinou sobre Maria. Mas os que vieram depois, os que vieram depois de Martinho Lutero, os que vieram depois de Calvino, os que vieram depois de Zwinglio, esses começaram a negar. O Martinho Lutero, ele nunca negaria a Mãe de Deus, porque ele tinha sido um padre, ele tinha estudado teologia, ele conhecia as Escrituras, Então é evidente que a mesma coisa o Calvino, o João Calvino, que também jamais poderia negar Nossa Senhora. É importante que vocês saibam isso, porque esses evangélicos que nós encontramos atualmente, eles não sabem de nada disso, Os fiéis não sabem, os fiéis são enganados, porque os líderes escondem tudo, está entendendo? Então hoje nós vamos continuar o nosso estudo de Mariologia. Eu quis pegar profundamente a palavra hebraica, Miriam, o nome Maria no hebraico, tá? Até quando eu coloquei aqui em português, as letras em português, eu fiz que nem os judeus fizeram quando eles escreveram a Bíblia. Nós já aprendemos aqui na Escolinha da Fé que o hebraico se escreve de trás para frente, O hebraico se escreve de trás para frente. O hebraico não tem vogais, as vogais são representadas assim, tá? Então, quando você vai, você pega o original hebraico, o nome Miriam, tá? Aqui no hebraico, o J, ele tem som de I. O J em hebraico se chama iota. É considerada a menor letra do alfabeto hebraico, tá? Por isso que aqui está Miriam, mas na verdade é Miriam,
Esse aqui é o nome Maria, Miriam, em hebraico. Curiosamente, quando você começa a traduzir esta palavra hebraica, isso talvez muitos aqui não saibam ainda, o primeiro significado no hebraico deste nome, porque é um nome misterioso, não é? No hebraico, esta palavra, este nome que vocês estão vendo aí, Miriam, Maria, ele é um nome misterioso, porque ele admite diversas traduções. É importante que vocês saibam, né? Deus, ele é perfeito, o mistério de Deus é fascinante. Não é à toa que a mãe de Deus tinha que se chamar Maria, Miriam, no hebraico, porque é um nome misterioso, é um nome que admite diversas traduções. O nome Maria no hebraico tem diversos significados, mas por incrível que pareça, o primeiro significado de Miriam no hebraico qual é? O que está escrito aqui? O primeiro significado: rebelião, hostilidade. Aquela que se rebela, aquela que é hostil. Pode anotar aí no seu caderninho. Primeiro significado deste nome misterioso, Maria, Miriam, no hebraico: rebelião, hostilidade, ou se você preferir, aquela que se rebela, aquela que é hostil. E para nós entendermos, nós temos que ir no começo da Bíblia. Você já pode pegar a sua Bíblia, anotou aí o significado? Já pegue a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15. Gênesis 3, 14 e 15. E pode grifar com a sua caneta. Gênesis 3, 14 e 15. Aquela que se rebela, aquela que é hostil. Pode grifar com a sua caneta. Esta passagem aqui, é conhecida como proto-evangelho. O que significa proto? O que significa proto? Primeiro, tá? Gênesis 3, 14 a 15 é conhecida como o primeiro evangelho. Por que o primeiro evangelho? A primeira boa nova, a primeira boa notícia, porque é a notícia que Deus deu logo depois do pecado original. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus ficou rancoroso, Deus ficou bravo, Deus disse: por que eu fui criar esse homem? Por que eu fui criar essa mulher? Onde eu estava com a minha cabeça? Foi assim que Deus agiu? Não. Depois do pecado de Adão e Eva, depois do pecado original, Deus é muito diferente de nós. Deus é muito diferente de nós. Depois do pecado do ser humano, Deus deu uma boa notícia. Pensa bem, depois do pecado do ser humano, Deus deu o primeiro evangelho. Primeiro evangelho. Acompanhe comigo o 14. Então o Senhor Deus disse à serpente. Quem que é a serpente? É o diabo, não é? É o diabo. Então o Senhor Deus disse ao diabo: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais e feras do campo.
Você escutou o que Deus disse? Serás o quê? Maldita entre todos os animais e feras do campo. Não é? Aqui já tem um sinal. Se a serpente é a maldita entre todas, Deus já estava dando um sinal, não é? Porque lá no Evangelho nós encontramos quem? Aqui nós encontramos a maldita entre todas. E no Evangelho nós vamos encontrar quem? Como que Isabel chamou Maria? Bendita entre todas. Não é? Então aqui a maldita entre todas. Não é? Já Deus dando um sinal que Ele vai contrapor, não é? A bendita entre todas, tá? Continua acompanhando. Andarás de rasto sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Aqui também o ventre, né? O que vai acontecer com o ventre da serpente? O que vai acontecer? A serpente vai o quê? Vai arrastar o ventre, não vai? Vai arrastar o ventre pelo chão. E aqui Deus já vai dando um sinal também de um outro ventre. Deste ventre vem a condenação, mas de um outro ventre virá o quê? A salvação. E agora o 15. Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Agora eu estou entendendo. Agora eu estou entendendo porque Maria, o primeiro significado do nome Maria é rebelião, hostilidade. O que Deus disse para o inimigo? O que Deus disse para a serpente? Porém, ódio. Porém, hostilidade, não é? Deus está dizendo, olha, vai ter uma mulher que vai se rebelar contra você. Eu estou arrepiado, não é? Agora você está compreendendo por que o nome da virgem era Maria, não é? Aquela que se rebelou contra o inimigo de Deus, aquela que é hostil ao mal, porém ódio entre ti e a mulher. Essa mulher aqui não é Eva. Eva havia acabado de pecar. Essa mulher aqui é Maria, a mulher que se rebela, a mulher que é hostil ao inimigo de Deus. Está compreendendo, gente? Está ficando claro? Não é? Aqui eu sempre gosto de dizer também, por que Jesus não chamava Maria de mãe? Jesus chamava Maria do quê? Mulher, por causa desta palavra. Porém ódio entre ti e a mulher, não é? Jesus chamava Maria de mulher, porque Jesus estava mostrando que a mãe dele é essa mulher aqui, ó, a Miriam, aquela que se rebelou, aquela que se revoltou, aquela que se tornou hostil ao inimigo de Deus, não é? Estão compreendendo? Termina aqui o versículo 15. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é uma pena a Bíblia da Ave Maria ter traduzido duas palavras hebraicas do mesmo jeito, né? Então aqui eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, para ninguém dizer que a gente está criando coisa que não existe. Mas aqui na Bíblia de Jerusalém, o que Deus disse aqui? Dá uma olhada aqui, ó. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe
lhe ferirás o calcanhar. Pode repetir? Ela te esmagará a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. A mulher vai fazer o que com a cabeça da serpente? Esmagar, não é? Esta te esmagará a cabeça. Se vai esmagar a cabeça, significa que vai derrotar, não é? Esta te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Está percebendo como que uma tradução bem feita, né? Ela nos ajuda muito mais do que uma tradução mal feita. A mulher esmaga a cabeça da serpente, e a serpente fere o calcanhar da mulher. Veja que interessante. A mulher esmaga a cabeça. O que é cabeça na Bíblia? Cabeça é poder. Cabeça é poder. Se a mulher esmaga a cabeça, o que significa isso? Não é? Ela destrói o poder, não é? Agora, a outra vai ferir o calcanhar. Por que vai ferir o calcanhar? Onde que fica o calcanhar? No pé, não é? Significa que a serpente, ela está debaixo do pé de quem? Está debaixo do calcanhar da mulher, né? E a serpente destrói a mulher? Não destrói a mulher, tá? Porque no hebraico, essa palavra ferir significa arranhar, né? Significa toda provação que Maria enfrentou na sua vida e que Jesus também enfrentou na sua vida. O diabo não tem o poder sobre Jesus e Maria. O único poder que ele teve, o poder de perseguir, de colocar provação e tentação no caminho, não é? Agora a mulher, ela tem o poder de esmagar a cabeça. Ela destrói o poder do inimigo. Tá claro, gente? Tá claro? O que eu estou chamando a atenção de vocês é para o primeiro significado do nome Maria no hebraico, não é? Ela toma as dores de Deus. Na verdade, né? Na verdade, nós poderíamos até traduzir dessa maneira: Miriam, aquela que se rebela contra o inimigo de Deus, aquela que odeia o inimigo de Deus, aquela que é hostil ao inimigo de Deus, aquela que toma as dores de Deus. É que nem um arcanjo São Miguel, né? Quando Lúcifer se revoltou contra Deus, quem é que tomou as dores de Deus? O arcanjo São Miguel, né? E o arcanjo São Miguel deu aquele grande grito, que é o nome dele, Micael, Miguel, quem como Deus. Ele tomou as dores de Deus e gritou, quem como Deus? Quem é como Deus? Né? Quem você está pensando que você é? Você não passa de um anjo, né? Você não é Deus, entendeu? E é por isso que os exorcismos da igreja, né, quando você pega todas as fórmulas de exorcismo da igreja, você sempre tem o arcanjo São Miguel e a Virgem Maria. Não é? Porque são os dois mais temidos pelo demônio, não é? Os dois que realmente tomam as dores de Deus, tomam a defesa de Deus, tomam a defesa dos filhos e filhas de Deus, o arcanjo Miguel e a Virgem Maria. Aí também o significado profundo desse nome no hebraico. Até aqui tudo bem? Ficou claro? Tá? Vamos avançar. Em Êxodo, pegue agora Êxodo, mais um pouquinho adiante aí. Êxodo, capítulo 15, versículos 20 a 21. Você tem aí uma Miriam, uma Maria, que prefigura a Maria de Nazaré. Uma Maria no Antigo Testamento, que prefigura a Maria, mãe de Jesus, do Novo Testamento. Que Maria que é essa? A irmã de Moisés. Êxodo, capítulo 15,
versículos de 20 a 21. Pode também grifar com a sua caneta. Êxodo 15, 20 a 21. Encontrou aí? Pode grifar com a caneta. A profetisa Maria, irmã, tamborim, tomou o seu tamborim na mão e todas as mulheres seguiram-na dançando com tamborins. Maria as acompanhava entoando: cantai ao Senhor, porque fez brilhar a sua glória, precipitou no mar cavalos e cavaleiros. Essa Maria é a irmã de Arão, irmã de Moisés, aquela que se rebelou contra quem? Essa Maria aqui se rebelou contra quem? Quem que era o grande inimigo do povo de Deus lá no Egito? O faraó, não é? O faraó. Então você tem aqui uma Maria que se rebelou contra o faraó e que depois da libertação reúne todas as suas amigas para cantar ao Senhor. Já é uma prefiguração da Virgem Maria no Antigo Testamento. Estão compreendendo? Também esse nome Miriam, Maria, irmã de Moisés, no livro do Êxodo. Se você puder anotar no seu caderninho, continue anotando. Uma das raízes desta palavra hebraica, Miriam, é M-R-Y, e significa no hebraico amada. Miriam significa... O que significa Miriam? Senhora amada. Segundo significado, né? O primeiro, aquela que se rebela, aquela que é hostil. Agora o segundo significado de Miriam, Maria no hebraico: Senhora amada. Aí vocês têm que entender, né, que essa senhora aqui é para ser amada mesmo, não tem jeito, né? Não tem jeito. Tá? Os irmãos evangélicos têm que fazer um curso de Bíblia decente para eles começarem a entender que Maria é Senhora amada e eles começarem a amar esta Senhora. Outro significado muito importante: Miriam pode ser simplesmente Senhora, soberana, rainha. Não é? Então você vai traduzindo, é uma palavra muito rica, você vai traduzindo, não é? Aquela que se rebela, aquela que é hostil, Senhora amada, Senhora, soberana, rainha, vai traduzindo. Depois, Miriam pode ser também uma expressão hebraica, aquela que é exaltada, não é? E aqui eu gosto tanto do Magnífica de Nossa Senhora, quando ela diz que Deus olhou para a humildade da sua serva, e doravante todas as gerações me chamarão aquela que é exaltada. Exaltada por quem? Por Deus. Miriam também significa aquela que é exaltada por Deus. Está compreendendo? No grego de Lucas, não é Deus olhou para a humildade da sua serva, né? No grego de Lucas é Deus olhou para o nada da sua serva, né? Então Maria aqui, ela muito esclarecida. Ela sabia que Deus tinha criado tudo do nada e ela se colocava diante de Deus como nada. Deus olhou para o nada de sua serva e Deus exalta o nada. Que interessante, né? E outro significado de Miriam no hebraico também pode significar aquela que exalta. Aquela que exalta, não é? Então Miriam é aquela que é exaltada, não é? E também Miriam, aquela que exalta a Deus.
A minha alma engrandece o Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quando Maria começou a dizer essas palavras na casa de Isabel, né? É o nome dela. O nome dela, Miriam, aquela que exalta. A minha alma engrandece o Senhor. É como se ela dissesse: olha, eu sou alguém que vivo para exaltar a Deus. Não é? Maria vive para exaltar a Deus. E se Maria vive para exaltar a Deus, Maria nunca vai te afastar de Deus. Muito pelo contrário, Maria vai te levar cada vez mais para perto de Deus, porque ela vive para exaltar a Deus. Estão entendendo? Gente, como que esse nome Miriam Maria é um nome rico no hebraico, tá certo? Agora nós vamos estudar um pouquinho os dogmas marianos. O católico tem que saber de cor e salteado, não é? Quais são os dogmas? Dogma, verdade de fé. Verdade de fé é algo que eu não posso duvidar. Se eu duvido, eu estou fora da fé, eu estou fora da comunhão, eu estou fora da verdade. Não é? Quais são os 4 dogmas marianos? Pela ordem, não é? Maria começou a ser chamada de mãe de Deus. O primeiro dogma, maternidade divina. Não é? Por que que nós rezamos na Ave Maria? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. O católico tem que saber que o maior título da Virgem Maria é Mãe de Deus. Se você chama Nossa Senhora de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Abadia, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Cabeça, Nossa Senhora, né, de Guadalupe, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora do Bom Conselho, Nossa Senhora Auxiliadora, mas você não chama de Mãe de Deus, não significa muita coisa não. Não é? Você pode dar 1000 títulos para Nossa Senhora, mas se você não chama Nossa Senhora de Mãe de Deus, não é? Você não está entendendo o que é ser devoto de Nossa Senhora. O maior título da Virgem Maria é Mãe de Deus, tá? Daqui a pouco nós vamos estudar. Segundo dogma, a virgindade perpétua. A igreja começou chamando Maria de Mãe de Deus. Daqui a pouquinho a igreja estava chamando Maria de sempre virgem, não é? A igreja começou chamando de Mãe de Deus. E depois continuou chamando de a sempre virgem Maria, não é? Porque a igreja sustenta o seguinte: Maria não foi virgem apenas antes de ter Jesus. Os evangélicos dizem que ela foi virgem só até o momento que ela teve Jesus. Depois que ela teve Jesus, perdeu a virgindade. Isso é o que eles dizem. A igreja nunca disse isso, não é? Maria é virgem antes, durante e depois do parto. É o segundo dogma, a virgindade perpétua, a sempre virgem Maria. Terceiro dogma, a Imaculada Conceição. O que significa a Imaculada Conceição? Conceição concebida, imaculada sem mancha, concebida sem mancha, concebida sem pecado. E uma coisa que nós temos que rezar todos os dias e todos os momentos do dia: ó Maria concebida sem pecado. Para quem não sabia, essa jaculatória é um pequeno exorcismo. Escutou? Esta jaculatória, ó Maria
concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É um pequeno exorcismo, não é? É uma forma de você expulsar o mal para longe da tua vida, expulsar o mal para longe de você. Reze todos os dias, reze vários momentos do dia, reze diante das tentações, né? Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. É um pequeno exorcismo. E o quarto dogma mariano é a assunção ao céu, não é? Maria assunta. O que significa assunta? Elevada, não é? Maria foi elevada, glorificada em corpo e alma, e já está no céu do jeito que nós estaremos um dia depois do fim do mundo. Uma coisa que dá muita polêmica, né? E às vezes o católico ele fica meio confuso diante do que ensina o Espiritismo, não é? Prestem bem atenção, isso já foi dito aqui na Escolinha da Fé, mas nunca é demais a gente dizer. O que é a morte? O que é a morte? A morte é a separação da alma e do corpo, não é? A alma é a nossa semelhança com Deus. O que o papai e a mamãe deu a nós foi o corpo. O que Deus nos deu foi a alma. Por isso que o Gênesis vai comparar a alma ao sopro. Deus formou o homem do barro da terra e depois o que Deus fez? Soprou a vida e o homem se tornou um ser vivente. Isso é uma linguagem metafórica da Bíblia para dizer que a gente não é somente matéria, a gente é matéria e espírito, nós somos corpo e alma. O que nossos pais nos deram foi o corpo. No momento que o espermatozoide do teu pai fecundava o óvulo da sua mãe, não é? Ali você tinha a semente do seu corpo, e naquele momento Deus soprou a alma naquela sementinha, está entendendo? Então, o que é a morte? A morte é a separação do corpo e da alma. A Bíblia deixa muito claro que quem morrer antes da volta de Cristo, quem morre antes do fim do mundo, não é? Já passa pelo juízo particular. Então, a nossa alma é julgada. Veja bem, a nossa alma é julgada imediatamente depois da nossa morte. Não é? Existem muitos estudos da parapsicologia, eu já comentei isso aqui. A parapsicologia diz que imediatamente depois da nossa morte, nós vamos ver como que um filme da nossa vida em fração de segundos, porque nós não estaremos mais no tempo, nós estaremos na eternidade não tem tempo, não é? Então, em fração de segundos, não é? Você vai ver o filme de toda a tua vida, e você ali já vai receber a tua sentença. Né? Ali a alma já recebe o seu destino, vai para o céu, vai para o purgatório, vai para o inferno, está entendendo? Agora o corpo vai aguardar a ressurreição. Não é? Por isso que a palavra cemitério significa dormitório. Por isso que nas cartas de São Paulo diz que a gente adormece no Senhor. Está entendendo? A alma não vai dormir. A alma já vai ao encontro da vida eterna e já é julgada e já recebe a sua sentença. Quem vai dormir? O corpo vai dormir. Não é? O corpo vai aguardar a ressurreição da carne. Por isso que a gente reza no credo, que a gente crê na ressurreição da carne, não é? Porque a alma já está na glória, está entendendo? No fim dos tempos, né? No fim dos tempos, quando Cristo voltar, aí o corpo ressuscita e se une novamente à alma.
não é? E aí nós vamos ser uma pessoa glorificada, tá? Isso é o que vai acontecer conosco. Quem não morrer, quem estiver vivo quando Cristo estiver voltando, não é? O que vai acontecer com aqueles que não morreram, não é? Jesus voltou e eles estavam vivos, estão vivos. Vai acontecer a glorificação, não é? Vai acontecer a glorificação do corpo e alma ali naquele momento, tá? Porque não morreu. Agora a Virgem Maria é a única criatura humana que já está totalmente glorificada em corpo e alma no céu, não é? Isso é importante que vocês saibam. Além de Maria, o profeta Elias, Moisés e Enoque, tá certo? Então já participam da glória plena de Deus em corpo e alma. É importante que vocês saibam, né? Porque ela está glorificada em corpo e alma, ela não está só com a sua alma na glória. Maria não está somente com a sua alma na glória. Os santos da nossa devoção, né? O São Sebastião não está glorificado em corpo e alma, não é? A alma dele está na glória, não é? Mas o corpo ainda não. Tá? Os santos estão glorificados na alma. A Virgem Maria já está glorificada no corpo e na alma. Por isso que ela aparece. Por que Deus permite que ela apareça? Não é? E as pessoas, os videntes, vê Maria. Está entendendo? O índio Juan Diego lá no México, ele viu a Virgem Maria. Os 3 pastorinhos de Fátima, eles viram a Virgem Maria, não é? Eles veem Maria, porque Maria já está glorificada em corpo e alma. Está entendendo? Ela já participa da glória do Cristo ressuscitado. E Deus a envia para que ela possa aparecer, né? Então é importante que a gente tenha bastante clareza, né, quanto a essas coisas. E aí o dogma que chama a nossa atenção para essa realidade. Deu para entender, gente? Deu para compreender? Então agora vamos aprofundar cada um desses dogmas. Anote no seu caderno. O primeiro dogma, a maternidade divina Maria, Mãe de Deus. Foi definido pelo Concílio de Éfeso no ano 431, não é? Foi definido, tá? Significa que até 431 então não era assim? Sempre foi assim. Mas quando começaram a surgir as heresias, não é? Quando alguém começou a duvidar que Cristo era Deus, começaram a negar a divindade de Jesus, não é? Se Cristo não é Deus, Maria não é mãe de Deus. A partir do momento que começou a surgir esse bochicho na igreja, essa heresia na igreja, o concílio definiu, falou: não, vocês estão enganados. Maria é mãe de Deus porque Cristo é Deus, não é? E no ano 431 fechou a questão. Vocês como católicos têm que saber isso, a coisa é muito antiga. Senão os evangélicos ficam a vida inteira pondo minhoca na sua cabeça e você fica sendo passado para trás, não é? Definido em 431. Essa palavrinha grega, Theotokos, não é? O padre Marcelo Rossi, um tempo aí, falava muito de Maria, a Theotokos. Theo, Deus, Tocos, mãe, a mãe de Deus. Agora preste bem atenção no que vem a seguir. Maria é mãe de Deus, não no sentido de que Maria existia antes de Deus para poder ser sua mãe. Porque os evangélicos dizem isso. Como que Maria é mãe de Deus? Então Deus tem mãe? Né? Deus nasceu de Maria? Então Maria é deusa? Né? Eles fazem um balaio de gato. Veja bem, a igreja não está afirmando isso. Preste bem atenção no que está escrito aí, ó. Não no sentido de que Maria existia antes de Deus para poder ser sua mãe, mas no sentido de que ela gerou o Deus que se fez homem. Em que sentido que Maria é mãe de Deus?
Em que sentido? Olha o que diz o dogma da igreja. Ela é mãe de Deus, no sentido de que ela gerou o Deus que se fez homem. Queriam negar a divindade de Jesus, dizendo que ele era apenas homem, mas a igreja sempre acreditou que Jesus Cristo é Deus e homem. Proclamar Maria mãe de Deus é proclamar que Jesus é Deus. Está entendendo? E aí a gente vai fundo, não é? Pegue comigo Lucas 1:39 a 45. Lucas 1:39 a 45. Lucas 1:39 a 45. A visita de Maria à sua prima Isabel. A visita de Maria à sua prima Isabel. É muito importante que você preste atenção nesse texto. Encontrou aí? Naqueles dias Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou... Como que Isabel ficou? Cheia do Espírito Santo. Olha no 42. Com um grande... O que está escrito aí? Exclamou em alta voz. O que é exclamar? Clamar para fora, né? Gritou, não é? Alta voz, não é verdade? Tem vezes que quando a gente está cheio do Espírito Santo, não tem jeito, acaba gritando mesmo, né? Às vezes a gente fala assim, e os carismáticos gritando. É que às vezes tem que gritar, não tem jeito não. Isabel, cheia do Espírito Santo, gritou em alta voz. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto de teu ventre. Preste atenção agora, todo mundo 43. 1, 2, 3. Isabel, cheia do Espírito Santo, chama Maria do quê? Mãe do meu Senhor, não é? Vamos analisar, olha aqui, ó. Qual que é o nome de Deus no hebraico? Olha o tetragrama sagrado. O que é o tetragrama sagrado? As 4 letras hebraicas que formam o nome de Deus. Que nome que é esse? O que está em Êxodo 3, 13 e 14. Quando Moisés perguntou para Deus, né? Moisés perguntou para Deus, qual é o seu nome? Quando eu for até os filhos de Israel e eles perguntarem o teu nome, o que eu respondo? O que Deus disse para Moisés? Eu sou aquele que sou. Tetragrama sagrado, sabia? Essa resposta de Deus, eu sou aquele que sou, são 4 letras do alfabeto hebraico. E se tivesse judeus aqui, da mesma forma como nós ajoelhamos para o sacrário, vocês iam ver um monte de judeu ajoelhado para isso daqui, ó. Um monte de judeu ia se curvar, porque aqui para eles, né, o tetragrama sagrado, as 4 letras hebraicas, né, que formam o nome de Deus, eu sou aquele que sou. E para eles o nome de Deus é tão sagrado, né, que eles
não ousavam pronunciar esse nome todo dia e toda hora, não é? Acho que já foi dito aqui na Escolinha da Fé, eles pronunciavam esse nome quantas vezes por ano? Quantas vezes por ano? No máximo 3, no mínimo 1, não é? A maioria dos judeus chamavam Deus de Iavé, não é? Que nós chamamos Javé no português, mas eles diziam na língua hebraica Iavé, o tetragrama sagrado, chamavam somente no dia da Páscoa. E todos os outros dias, eles substituíam Iavé por Adonai. Olha aí, ó. Os judeus costumavam pronunciar o santo nome de Deus somente uma vez por ano na festa da Páscoa. Substituíam Iavé por Adonai. O que significa Adonai? Senhor de mim. Vamos melhorar o português? Meu Senhor. Isabel estava de que jeito? Que jeito que estava Isabel? Cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela chamou Maria do quê? Mãe do meu Senhor. Ou seja, ela chamou Maria de mãe de Adonai, mãe de Iavé, mãe de Deus. Estão entendendo? Estão entendendo? Não é? Só que tem sempre alguém maldoso no meio dos protestantes, que vai dizer assim, mas Lucas escreveu no grego, não escreveu no hebraico? Muito bem, só que no grego, olha aí, ó, como que Lucas traduziu Adonai? Lucas, que escreveu seu evangelho em grego, traduziu Adonai para o grego Kyrios. No hebraico, Adonai, meu Senhor. No grego, Kyrios, o Senhor. Quem que é o Senhor por excelência? Deus. Então Isabel chamou Maria de mãe de Deus. Acabou. Aqui não ficou pedra sobre pedra da heresia protestante. Destruímos toda a heresia. Estão entendendo, meus irmãos, minhas irmãs? Não é brincadeira. Iavé, Adonai, Kyrios. E Isabel, cheia do Espírito Santo, reconheceu que Maria era mãe desse Deus. Está entendendo? Deu para compreender o primeiro dogma? Maria, mãe de Deus. Então você pode rezar Ave Maria sem medo. Santa Maria, mãe de Deus. Você vai lembrar do Iavé, do Adonai, do Kyrios, não é? Você vê como que a nossa igreja é séria. Segundo dogma, a virgindade perpétua. Maria virgem antes, durante e depois do parto. Preste bem atenção. Aqui eu sempre coloco o dado da história, não é? Porque quem diz bobagem tem que lavar a boca com sabão. Veja bem, as mais antigas orações marianas de que se tem notícia remontam ao ano 200. Vocês sabiam que a igreja não começou rezando Ave Maria? Não começou rezando Ave Maria. Ave Maria veio depois. A igreja rezava uma outra oração para a Mãe de Deus. Uma outra oração para a Mãe de Deus. Já no ano 200. Nelas, Maria é chamada de Mãe de Deus, virgem e sempre virgem. Alguém aqui sabe de cor aquela oração? À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas, mas livrai-nos de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Essa é considerada uma das primeiras orações que os cristãos rezavam para a Mãe de Deus por volta do ano 200. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, é mais antiga que a Ave Maria. Só não é mais antiga que a Ave Maria porque a Ave Maria está no Evangelho, né? Mas a segunda parte da Ave Maria veio depois. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores. A igreja rezou isso depois. A igreja começou rezando: a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Olha aí, não é? E nessas orações, Maria era chamada de sempre virgem. Vamos continuar. No ano 649, o Sínodo do Latrão, sínodo é uma reunião importante da igreja, quase um concílio, não chega a ser um concílio, é um sínodo. No ano 649, o Sínodo do Latrão declarou que Maria, a Santa Mãe de Deus, também depois do parto, conservou inalterada a sua virgindade. Pegue comigo Lucas, capítulo 2, versículo 7. Lucas 2, 7. Na aula passada, eu disse a vocês que do jeito que Jesus entrou, Jesus saiu. Amém? Para entrar em Maria, Jesus rompeu a virgindade de Maria? Não. E para sair de Maria, para sair teve que romper a virgindade? Também não. Pega aí Lucas 2, 7. E eu preciso aí que as mulheres que já tiveram filhos me ajudem. Lucas 2, 7. E ela deu à luz seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. E ela deu à luz seu filho primogênito. Ela deu à luz. E assim que ela dá à luz, o que ela faz? Envolve em faixa. Envolvendo em faixa, o que ela faz? Pois é, uma mulher, logo depois que ela dá à luz, ela já consegue fazer isso? Esquisito, né? O texto poderia ter dito que o José, ou a parteira, mas não teve parteira também, não é? Médico muito menos, não é? Por que o evangelista vai colocar as coisas dessa forma? Gente, vocês lembram lá do Gênesis, né? Que uma das consequências do pecado de Adão e Eva qual foi? O que Deus disse para Eva? Que Eva ia dar à luz sentindo o quê? Dores. Maria não sentiu dor. E Maria não perdeu a virgindade não. Maria, não é? Ela teve Jesus e ela já estava ali de pé, já envolvendo em faixa, reclinando na manjedoura. Com Maria foi diferente, foi muito diferente. Continue acompanhando. Jesus entrou em sua mãe sem violá-la e dela saiu também sem violá-la. Jesus tem poder sobre o seu corpo. Veja bem, nós acreditamos em Jesus. A gente não diz que Maria não perdeu a virgindade por ela, por Jesus. Veja bem, Jesus tem o poder sobre o seu corpo. Ele está acima das leis da natureza. Ele andou sobre as águas, transfigurou-se à vista dos apóstolos, entrou no cenáculo com as portas fechadas, passou sem arrombar as portas e sem arrebentar as paredes, não é? Vai compreendendo, vai compreendendo. Agora eu faço questão que você pegue comigo Ezequiel 44, do 1 ao 3. Você tem que pegar este texto comigo, que é o texto profético da virgindade de Maria. Caneta na mão, Ezequiel 44, Ezequiel 44, do 1 ao 3.
Está na página 1180 da Bíblia da Ave Maria. 1180 da Bíblia da Ave Maria. Ezequiel 44, 1 ao 3. Confere, é 1180 mesmo? 1180 da Bíblia da Ave Maria. Vai grifando com a sua caneta. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário. O que é pórtico? O que é pórtico? Porta. O que é pórtico? Porta. Ele reconduziu-me à porta. Essa porta do lado de dentro, do lado de fora, né? Exterior. Tá? Era uma porta de entrada e, portanto, também de saída, tá? Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me: este pórtico ficará, ninguém o abrirá, ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel aí passou. Ele permanecerá. Isso aqui é um texto profético. É um texto profético da virgindade perpétua da Virgem Maria. Leia de novo. Ele reconduziu-me ao pórtico exterior do santuário. O santuário é Maria, que fica fronteiro ao oriente. A salvação vem do oriente, o qual se achava fechado. O Senhor disse-me, olha o que o Senhor disse-me: este pórtico ficará fechado, ninguém o abrirá. Nem José abriu. Nem José abriu, porque a palavra de Deus não mente. Ninguém o abrirá. Tá? Ninguém aí passará, porque o Senhor Deus de Israel, o Senhor passou. E porque foi o Senhor que passou, como que permanece? Preciso dizer mais alguma coisa? Preciso dizer mais alguma coisa? Deus já disse tudo, não é? Mas nós vamos adiante. Nós vamos adiante. Virgem depois do parto. Aí surge aquele probleminha. Os irmãos e as irmãs de Jesus. No hebraico e no aramaico, eu até coloquei aqui a palavrinha, né? Para vocês terem uma ideia. A palavrinha hebraica, não é portuguesa não, porque para nós no português, né? Mas no hebraico, é irmão e irmã. Tá? No hebraico e no aramaico, a palavra irmão é e serve para designar toda a parentela, tios, sobrinhos e primos. Preste bem atenção, anotou aí a palavrinha irmão, né? Pegue comigo, volta lá no começo da Bíblia, Gênesis 11, 27 a 28, grife com a sua caneta, para que ninguém coloque minhoca na tua cabeça, e se estão colocando minhoca na cabeça de alguém, você vai ensinar a pessoa com a Bíblia na mão. Pegue comigo Gênesis 11, 27 a 28, sempre grifando com a sua caneta. Gênesis 11, 27 a 28, página 58 da Bíblia da Ave Maria. Encontrou aí? Vai grifando. Eis a descendência de Taré. Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. Prestou atenção? Taré gerou Abrão, Nacor e Arão. O Abrão, o Nacor e o Arão, o que eles são? Irmãos. O Arão gerou Ló.
pergunto, o que o Ló é de Abrão? O que o Ló é de Abrão? Sobrinho. Agora Gênesis 13:8, caneta na mão, está aí do lado. Gênesis 13:8, Abrão disse a Ló, todo mundo junto que Abrão disse a Ló, todo mundo junto. Eu pergunto a você, o protestante que tira o texto do contexto, faz de conta que ele não leu Gênesis 11, ele só leu Gênesis 13. Se ele interpreta ao pé da letra, ele vai achar que Abrão e Ló eram o quê? Irmãos. Mas Abrão e Ló eram irmãos? O que eles eram? Tio e sobrinho. Já estou te mostrando dentro da palavra para você calar a boca dessa gente, tá? Agora vai comigo, 1 Crônicas, vai aí, vai procurando aí no Antigo Testamento, vou dizer a página. 1 Crônicas 15, do 3 ao 10. 1 Crônicas 15, do 3 ao 10. Está na página 442 da Bíblia da Ave Maria. Agora ficou fácil, né? 442, página 442, 1 Crônicas 15, do 3 ao 10. Vai grifando com a sua caneta. Acompanha comigo. Davi convocou todo Israel em Jerusalém para fazer subir a arca do Senhor ao lugar que lhe havia preparado. Reuniu os filhos de Arão e os levitas, preste atenção, dos filhos de Caate, Uriel, o chefe, e seus... Caramba! Gente, vamos dar o Oscar para a mulher que conseguiu ter 120 filhos. Ô mulherada, vocês conhecem alguma mulher que teve 120? Misericórdia, ainda bem que inventaram a televisão. Santo Deus! Vocês estão vendo que a gente não pode interpretar a Bíblia errado. Continua acompanhando. Dos filhos de Merari, Asaia, o chefe, e seus... Ave Maria, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus 130. Dos filhos de Elisafá, Semeías, o chefe, e seus 200. Por que eu estou mostrando isso? Esses 200 irmãos, 80 irmãos, 120 irmãos, 220 irmãos, é irmão no sentido que a gente pensa que é? É tudo tio, sobrinho, primo, prima, e Nossa Senhora, não é? É importante que o católico saiba, não é? Para quando chegar nos irmãos e nas irmãs de Jesus, a gente não interpretar errado achando que Maria teve outros filhos. Mas aqui eu não me contento com isso ainda. Eu ainda fiz questão de colocar aqui a palavra adelphos, no grego. Irmão no hebraico é a. No grego é adelphos, tá? Mas o que nós vamos ver muito de perto agora? Agora vocês têm que ter uma atenção redobrada, hein? Caneta na mão e atenção redobrada. Todo mundo comigo. Mateus 13, 53 a 56.
Preste bem atenção. Mateus 13, está na página 1301 da Bíblia da Ave Maria. Alguém tem horas aí? 15 para as 9. Então, aguenta as pontas aí que ainda tem 15 minutos. Mateus 13, página 1301 da Bíblia da Ave Maria. Vai grifando com a caneta, 53 a 56. Preste bem atenção. Após ter exposto as parábolas, Jesus partiu. Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Preste atenção agora. Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus? Quem são os seus irmãos? Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Mas volta no 55. Volta nos irmãos. Quem são os irmãos? Tiago, José. Gravou. Será que é filho de Nossa Senhora? O católico fica angustiado. E o evangélico dando risada. E você olha para a cara dele e fala assim: quem ri por último ri melhor, negão. Agora vai comigo. Mateus 27. Vai lá. Caneta na mão. Mateus 27. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mateus 27, 55 a 56, está na página 1321, canetinha na mão, 1321, encontrou aí? Mateus 27, 55 a 56, havia ali também algumas mulheres que de longe olhavam, tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e... Como é que é? Maria Madalena e... Nossa! Lá em Mateus 13, o Tiago e José foram apresentados como irmãos de Jesus. E a gente ficou em dúvida, será que Nossa Senhora teve outros filhos? Mas agora aqui está explicando. Quem que era o Tiago e José? Eram filhos de Maria, mãe de Jesus? Não, eram filhos de uma outra Maria, que é chamada aqui Maria, mãe de Tiago e de José. Está vendo? Está vendo? Agora o Simão e o Judas estão no mesmo barco. Vamos adiantar um pouquinho? Vai na carta de Judas. Vai na carta de Judas, vou dizer a página. Sabe o Judas Tadeu? O Judas Tadeu era primo de Jesus. Era irmão do Tiago e de José, filho dessa Maria aí. Pega lá comigo. Está na página 1555 da Bíblia da Ave Maria. Página 1555 da Bíblia da Ave Maria. Caneta na mão. Carta de São Judas, Epístola de São Judas, página 1555. Encontrou? Olha o versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, não é? Aquele Tiago, irmão do José.
filho daquela outra Maria, né? Que lá em Mateus 13 foi chamado irmãos de Jesus, e na verdade eram seus primos, filhos de uma outra Maria. Está aí, ó, Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Ficou claro, gente? Ficou claro? Vocês, quando chegar, que nem a moça lá que chegou chorando, mostra na palavra. Olha, essa gente é mentirosa. Senta aqui do meu lado, ó. Mateus 13, Mateus 27, Judas 1, né? Ezequiel 44, vai pegando tudinho. Mas eu ainda não me dou por convencido. Não me dou por convencido. Gente, nós temos que escrafuchar a Bíblia. Maria disse para o anjo: eu sou a... Tome cuidado. Serva do Senhor no português. No grego de Lucas, Doni Kyrios. Essa palavrinha aqui, ó, pode anotar no seu caderno, mesmo que você não vai usar, mas essa palavrinha aqui, ó, é o que Lucas colocou na boca de Maria para o anjo. Dou-me a escrava, Kyrios, Senhor, ó Senhor, eu sou a escrava do Senhor, dou-me Kyrios. Aquela minha bíbliazinha em grego do Lucas, eu não trouxe ela hoje aqui, mas depois eu posso mostrar para vocês lá. Dou-me Kyrios. O que significava na época Doni Kyrios? Escrava totalmente dependente do único Senhor, inclusive sexualmente. Veja bem, para Maria abrir a sua boca e dizer para o representante de Deus, o arcanjo Gabriel, que ela era a Doni Kyrios, o que ela estava prometendo para Deus naquele momento? O que ela prometeu a Deus naquele momento? Que ela ia viver para o resto da vida o quê? Virgem. Para o resto da vida, não é? Ela fez um juramento, Doni Kyrios, eu sou escrava, eu sou de Deus, toda de Deus, eu não posso dar nada para outro que não seja Deus. Está compreendendo? Não é? Por isso que ela não podia nem sonhar, ter relações sexuais com José, porque se ela tivesse uma única relação sexual com José, ela estava quebrando o juramento. Ela jurou ao anjo que ela era a Doni Kyrios, a escrava do Senhor. Ela era toda de Deus, ela estava dando a sexualidade dela para Deus, ela não podia dar para mais ninguém. Isso é Doni Kyrios. Não é? Veja bem, ela não ia quebrar isso, como de fato não quebrou, porque nós já vimos que aqueles lá que irmãos eram primos, não é? Isso também é importante. E para fechar a questão com chave de ouro, eu sempre gosto desta passagem. O Padre Orlando analisa, né? Mas o Padre Orlando faz mais a análise teológica. Eu gosto de fazer também a análise histórica. Os judeus são diferentes de nós. Para onde que a gente manda o pai e a mãe idoso? Para o asilo. O judeu nunca podia fazer uma coisa dessa. Não é? Os judeus, eles tinham uma lei que tinha que ser cumprida. Não é? Quando a mãe ficava viúva, e aqui, quem se lembra do evangelho de domingo passado? Deus é tão bom que nós estamos dando essa aula domingo depois. Fala aí, jovenzinho da liturgia. Por que que Jesus se compadeceu daquela viúva? E ressuscitou o filho dela? Porque ele era o quê?
o único filho que ela tinha. Ela não tinha mais marido, e ela só teve um filho. Ela não teve 2 e 3, porque se ela tivesse tido 2, morreu aquele, o outro ia cuidar dela. A lei era essa: na falta do pai, o primogênito leva a mãe para casa e cuida dela. Na falta do primogênito, o irmão que vem depois pega a mãe, leva para casa e cuida dela. Maria estava viúva, Jesus estava morrendo. O próprio São Paulo vai dizer que Jesus cumpriu a lei até o fim. Jesus cumpriu a lei, porque ele entregou a mãe para quem? Ele entregou a mãe lá para aquele que os evangélicos confundem a cabeça da gente, o Tiago, o José, o Simão, o Judas. Entregou? Não, porque eles não eram filhos de Maria, não é? Ele entregou a mãe, e lá o evangelho diz, e daquele momento ele a levou para a sua casa. Ele entregou a mãe para quem? Para o discípulo. Por que para o discípulo? Porque ela não tinha um outro filho, só tinha ele. Ele estava morrendo na cruz. Então ele disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. E daquele momento ele a levou para a sua casa, não é? A gente sabe que tem uma teologia, mas tem também a história, não é? Se Jesus tivesse irmãos de sangue, filhos de Maria, Jesus ia ter entregue Maria para um desses irmãos. Como ele não tinha, ele era filho único, ele teve que dar a mãe para quem? Para o discípulo. Estão compreendendo, gente? Como que nós podemos afirmar em sã consciência que Maria teve outros filhos? E um amaldiçoado, Jesus há de me perdoar, mas ele sabe o que está no meu coração. Um amaldiçoado que chegou e falou, né? Falou assim: José deve ter feito muito filho em Maria, porque Maria devia ser uma mulher muito bonita. Maldito, amaldiçoado, que Deus tenha pena dessa alma. Deus tenha pena dessa alma. Não é culpa dele não é? Com certeza muitos pastores evangélicos vão queimar no fogo do inferno, porque fazem as pessoas falarem essas barbaridades. Estão entendendo, gente? Barbaridade. Essa mulher chamada Miriam, ela não teve nenhum outro filho a não ser Jesus Cristo. E Jesus, quando estava morrendo, não tendo um irmão para quem dar a mãe, teve que dar para o discípulo, porque não tinha outro irmão. Fechou a questão. Fechou a questão. E você, como católico, você tem que juntar todas as peças desse quebra-cabeça que eu te apresentei e nunca mais ter vergonha de declarar que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Morreu virgem, está no céu virgem, reinará para toda a eternidade ao lado do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, virgem. E aqueles que negam a virgindade de Maria são anátemas, são malditos e terão que se arrepender e pedir perdão a Deus para sua alma não ir para o inferno, porque isso é muito sério. Muito sério. Nunca digam a bobagem na sua vida. Faça o que você está fazendo aqui desde o ano passado. Estude as Sagradas Escrituras para você saber qual é a verdade. E tenha pena dessas almas que insistem em dizer
que Maria teve outros filhos e que os irmãos e irmãs de Jesus que aparecem no Evangelho são filhos de Maria, porque José deve ter feito muito filho em Maria, porque Maria era muito bonita. Isso é coisa de gente sem vergonha, safado, que tem pornografia na cabeça, na boca e no coração, porque uma pessoa pura jamais vai falar uma coisa dessas, da sempre Virgem Maria. Que caia por terra toda a artimanha do inimigo, em nome de Jesus. Amém. Marcelo, você estava falando aí, e o Espírito Santo tocou no meu coração. Eu também vou dar um testemunho. Muitos católicos querem também afastar Maria da Santa Missa. Marcelo sabe muito melhor de que eu. Sou um simples agente de pastoral, mas Marcelo é teólogo. Se a missa, Marcelo, é uma renovação do sacrifício da cruz, todas as vezes, não é isso mesmo, Marcelo, que o padre está consagrando, é a renovação do sacrifício. É a mesma coisa de voltarmos ao Calvário, né, Marcelo? E na hora do sacrifício, na hora da morte de Cristo, quem estava no pé da cruz, Marcelo? Então, eu quero pedir aos irmãozinhos, né, que às vezes querem afastar também Nossa Senhora da Santa Missa. Todas as vezes que o padre está consagrando, com certeza a Virgem Maria está de joelho diante do altar. Amém? Eu até dizia para vocês, né, na aula passada de Mariologia, o costume que a gente tem, né, quando na liturgia eucarística se menciona ali a Virgem Maria, e a gente fazer uma leve inclinação com o corpo, né, em reconhecimento de que o Verbo de Deus estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós, através da Virgem Maria. E quero dar uma sugestão aos ministros da palavra: não tenham medo, né? No final do seu culto, reze uma Ave Maria, reze a consagração para Nossa Senhora, viu, ministros? Sejam marianos. Aqui você não está deturpando o rito, não. No finalzinho do teu culto, antes de fazer em nome do Pai despedir o povo, pode pedir para as pessoas se voltarem para a imagem de Nossa Senhora, reza uma Ave Maria, faça a consagração, ó minha Senhora e minha Mãe, pode fazer, não é? Maria é a nossa identidade, não é? E se eu tivesse tempo, Deus há de me dar tempo um dia, eu quero resumir para vocês o estudo do maior mariólogo do mundo, o padre René Laurentin. Ele fez um estudo de todas as aparições de Nossa Senhora aprovadas pela igreja. Nesse estudo, ele foi percebendo que Nossa Senhora começa aparecendo no começo do dia, daqui a pouco ela está aparecendo ao meio-dia, e agora ela está aparecendo às 5:20 da tarde, e ele foi aprofundando, e ele chegou à seguinte conclusão: realmente Jesus está muito perto, o mundo está chegando nos minutos finais da sua história, e quem está preparando a volta de Jesus no mundo é a Virgem Maria. Veja bem, meu querido, minha querida, Deus está preparando o povo para a volta de Jesus aqui na terra, e Deus está usando a Virgem Maria para preparar a volta de Jesus. É um estudo que vale a pena. O padre René Laurentin, o maior mariólogo do mundo, estudando as aparições de Nossa Senhora aprovadas pela igreja, e mostrar que realmente o mundo está próximo do fim, e quem Deus mandou aqui na terra preparar o povo para a volta de Jesus é justamente a Virgem Maria. Não é? Porque é impressionante quando você estuda detalhadamente as coisas que ela disse em cada uma dessas aparições. Então, meu querido, minha querida, está aqui, ó.
A hora que tiver tudo rodando, a hora que tiver tudo rodando, que você esteja agarrado nesta corda. Que você esteja agarrada nesta corda. Eu estou dizendo isso como uma profecia. Estou profetizando agora. Já está tudo rodando. Vocês estão percebendo que já está tudo rodando nesse mundo. Deus está nos mostrando a corda de salvação. A hora que tiver tudo rodando, queira Deus que você esteja agarrado nesta corda. Somente, eu estou profetizando, somente quem se agarrar nessa corda vai se salvar do que está por vir. Vocês entenderam? Por que ela pede? Reze o terço. Por que ela pede? Reze o rosário. Reze o terço, reze o rosário. Todas as aparições ela tem pedido isso, porque as coisas já estão rodando. E se a gente não quiser rodar junto, está aqui, meu querido, está aqui, minha querida, não é? Porque quando você reza Ave Maria, você está clamando o nome de Jesus. Você diz, bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Você está clamando a tua salvação. Você está clamando a tua salvação. Então, já está tudo rodando. E você, garra nessa corda. Não consegue rezar o terço de manhã? Reza na hora do almoço. Tem muita gente aqui que tem 2 horas de almoço, se tranca no banheiro da empresa, 20 minutos, reza o terço. Não consegue rezar na hora do almoço, reza antes de dormir, né? Arruma um jeito, dá um jeito. Mas se agarre nessa corda, porque você já está percebendo que está tudo rodando, né? E uma coisa que está na minha garganta, que se eu não soltar para alguém, eu não fico em paz, não é? Mas vocês vejam, como que nós brasileiros, nós somos sangue de barata, não é? A mulher do seu Eduardo Cunha, evangélico, não é? O seu Eduardo Cunha, que era até pouco tempo presidente da Câmara, lá do Congresso, né? Então, veio à tona, a mulher dele, né, gastou $1 milhão da Petrobras comprando sapatos, roupas de marca. Por que a educação está do jeito que está? A saúde está do jeito que está. O serviço público é uma porcaria e você paga imposto todo dia. Onde que está o imposto que você paga? $1 milhão daquilo que nós pagamos de imposto. Às vezes você tira da boca do filho para pagar a conta, é ou não é? Você deixa de comer 1 quilo de carne para comer ovo frito, para poder pagar imposto nesse país. A mulher do seu Eduardo Cunha, evangélico, gastou $1 milhão da Petrobras comprando, se dando ao luxo de comprar roupa e sapato de marca. E é mulher como essa e um sem vergonha como esse que abrem a boca para falar mal de Nossa Senhora. E muitas vezes o Eduardo Cunha já tentou tirar o feriado de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, mas não conseguiu. Nossa Senhora tirou ele antes. Aplauda Jesus. Nossa Senhora tirou ele antes, porque ele tentou tirar e Nossa Senhora tirou antes. Seja profeta, abra a tua boca, denuncia Satanás, proclame o nome de Jesus. Nós temos que ter a coragem, gente. Nós temos que ter a coragem. É essa gente que rouba a nação, que ainda vai falar mal da Virgem Maria e tentar tirar o feriado mariano do Brasil, não é? Para fazer a gente de palhaço. Católicos, não sejamos mais palhaços dessa gente. Amém?
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Inclina a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vocês até me desculpem, né, eu me exaltar no final assim, mas não é raiva, não é ódio não, viu gente? É revolta, é indignação, né? Mas que Deus tenha misericórdia do Brasil. Deus tenha misericórdia desses políticos, porque eles ainda têm tempo de se converter. E que a nossa mãe, a Virgem de Aparecida, estenda seu manto sagrado, nos proteja de todo o mal. Abra os nossos olhos para a verdade do Evangelho e sempre nos dê um coração manso e humilde como o que ela teve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não se esqueça, a próxima aula do 2º ano é no dia 24 de junho, dia de São João Batista. 24 de junho, próxima aula do 2º ano, dia de São João Batista. Esqueceram uma Bíblia, Carlos Alexandre Siqueira, tá? Tá aqui uma Bíblia esquecida, Carlos Alexandre Siqueira. Dê a paz